O que você faria se tivesse que alimentar 5.000 pessoas com apenas o lanche de uma criança? Em um dia quente, sob o sol da Galileia, uma multidão faminta cercava Jesus. O cansaço era visível, a fome era real. Seus discípulos, pragmáticos e preocupados, viram apenas o problema. Como alimentar tantos com tão pouco? Eles viam a impossibilidade, mas Jesus via uma oportunidade. Enquanto a dúvida pairava no ar, um pequeno menino, com um coração cheio de fé, deu um passo à frente. Em suas mãos, um tesouro humilde, 5 pães e 2 peixinhos. Ele não tinha muito, mas ofereceu tudo o que possuía. Esse pequeno ato de entrega foi o início de tudo. Jesus pegou aquele lanche simples, ergueu os olhos ao céu e agradeceu. Naquele momento de gratidão, o impossível começou a se desdobrar. O pouco se tornou suficiente, e o suficiente se transformou em uma abundância que saciou a todos e ainda sobrou. Num deserto escaldante, sob o peso de um sol implacável, uma multidão se reunia. Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com os corações cheios de esperança, mas os estômagos vazios. O dia chegava ao fim, e com ele, a energia da multidão se esvaía. O som que se ouvia não era de celebração, mas o murmúrio da fome. O choro baixo de uma criança cansada, o vento seco que não trazia alívio algum. Imagine o cenário. Imagine a responsabilidade. O que você faria se tivesse que alimentar uma cidade inteira com apenas um lanche de criança? Diante de Jesus estava exatamente isso: 5 pequenos pães de cevada e 2 peixes modestos, guardados num cesto simples. Um contraste brutal, quase irônico diante da imensidão da necessidade. Era um problema que a lógica humana não podia resolver. Os discípulos, homens práticos e de bom senso, sentiram o peso da situação. Filipe, com o olhar calculista, declarou que 200 denários, o salário de quase um ano de trabalho, não seriam suficientes para que cada um recebesse sequer um pequeno pedaço. André, talvez com um misto de desespero e uma faísca de fé, apontou para um menino no meio da multidão, apresentando o pequeno lanche que encontrara. Mas o que é isto para tanta gente? Ele perguntou. A pergunta de André ecoa em nossas próprias vidas, não é mesmo? Quantas vezes olhamos para os nossos recursos limitados, nosso tempo, nosso dinheiro, nosso talento, e os comparamos com o tamanho dos nossos desafios, dos nossos sonhos, das necessidades ao nosso redor? Quantas vezes nos perguntamos, o que é isto para tanto? Os discípulos viam a impossibilidade, eles viam o problema matemático, a equação sem solução. Mas Jesus, com seu olhar sereno, via algo diferente. Ele não via a escassez. Ele via uma oportunidade para o divino se manifestar, e é aqui que a história toma um rumo inesperado. No centro da crise surge um herói anônimo, um menino. Não sabemos seu nome, nem sua história, mas seu gesto mudou tudo. Imagine a cena. Um garotinho, vendo a preocupação no rosto dos adultos, se aproxima e, com um ato de confiança pura e simples, entrega tudo o que tem. Seu almoço, sua única provisão. Ele não calculou, não hesitou. Ele simplesmente deu. A sua pequena mão, entregando aquele cesto, não oferecia apenas pão e peixe, oferecia confiança, oferecia fé. Naquele momento, o menino nos ensinou uma lição poderosa. Às vezes, o maior milagre não começa com poder ou riqueza, mas com o menor e mais sincero ato de entrega. Jesus, então, faz algo que desafia toda a lógica. Ele não reclama da escassez, ele não se desespera. Ele simplesmente diz aos discípulos para organizarem a multidão em grupos e fazê-los sentar na grama verde. Havia ordem no meio do caos iminente. Havia calma onde deveria haver pânico. Então ele toma o pequeno cesto em suas mãos.
Ele não olha para a multidão faminta, nem para os recursos insignificantes. Ele ergue o seu olhar para o céu. Uma luz dourada e suave parece descer sobre ele, separando aquele momento de todo o resto. Em suas mãos, os 5 pães e os 2 peixes se tornam uma oferta. Ele agradece. Sim, ele dá graças pelo pouco. Ele abençoa a escassez, honrando o presente que tinha em mãos como se já fosse um banquete. Naquele ato de gratidão, o impossível começou a se curvar. Suas mãos, que um dia formaram o universo, agora partem um pequeno pão. E é nesse momento que a física do nosso mundo dá lugar à economia do céu. O milagre não aconteceu com um trovão ou um clarão de luz. Aconteceu de forma silenciosa, contínua e abundante. Jesus partiu o pão e deu aos discípulos, e eles distribuíram à multidão. E o pão não acabava. Os cestos, que antes continham migalhas, agora pareciam fontes inesgotáveis. As mãos dos discípulos, que antes gesticulavam em preocupação, agora trabalhavam sem parar, entregando alimento. O murmúrio da fome foi substituído pelo som da alegria. Risadas, conversas, o alívio nos rostos das pessoas enquanto comiam até ficarem satisfeitas. Lágrimas de gratidão escorriam, misturando-se à poeira do caminho. O pouco não se tornou apenas o suficiente se tornou abundância. A multiplicação foi tão extraordinária que depois que todos comeram e ficaram completamente satisfeitos, Jesus deu outra instrução. Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. E os discípulos, os mesmos que antes duvidavam, encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães e dos 2 peixes. 12 cestos. Um para cada um deles, como uma prova palpável e inesquecível da lição que haviam aprendido. O contraste era impressionante. Um pequeno cesto de um menino se transformou em 12 cestos transbordantes. A cena, banhada por uma luz dourada do fim de tarde, não mostrava apenas estômagos cheios, mas corações transformados pela prova de que Deus não faz apenas o necessário. Ele faz o extraordinário. A provisão dele não apenas supre a falta, ela transborda. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores serenas, Jesus observava em silêncio a multidão satisfeita. Aquele lugar de desespero havia se tornado um lugar de festa, um testemunho vivo de um poder que vai além da nossa compreensão. A lição daquele dia não era apenas sobre pão, era sobre fé. Era sobre entender que quando colocamos o nosso pouco, nosso quase nada, nas mãos de Deus, Ele o multiplica de formas que nunca poderíamos imaginar. A provisão de Deus sempre supera a lógica humana. Ele não precisa de muito para fazer muito. Ele só precisa da nossa disposição em entregar. Essa história antiga nos faz uma pergunta muito atual. O que é os seus 5 pães e 2 peixes hoje? Talvez seja um pequeno talento, um recurso limitado, um pouco de tempo, uma semente de esperança. Não despreze o pouco que você tem. Entregue-o com um coração grato, pois nas mãos certas, o pouco não é apenas suficiente, é o começo de um milagre. Em qual área da sua vida você precisa do milagre da multiplicação? Deixe sua resposta nos comentários. Se esta mensagem de fé tocou o seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder da esperança. Obrigado por assistir e até a próxima.